Salmos 23, o versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Vou recapitular. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Somente aí você pode acertar o papo assento. Você pode bater as palmas para Jesus louvado. Seja o nome de Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Eu quero aqui lembrar a igreja que Deus mandou um profeta até uma cidade que se chamava Nínive. Uma cidade longe que sabia que era Deus. Todavia, eles não queriam saber de Deus. Eles viviam pecando de noite, porque Nínive era uma cidade comercial, uma cidade que entrava e saía mercadores, onde a prostituição, o adultério, a orgia era muito grande nessa cidade. Ali, irmãos, as pessoas compravam e vendiam, e muitas vezes um enganava o outro. Era uma devassidão muito grande, cometiam pecados ao ponto de chegar até Deus. Deus sente, irmãos, o desejo, a vontade de destruir a cidade de Nínive. Porque, irmãos, o pecado gera mal nas narinas de Deus. Deus, Ele não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E observe que a Bíblia diz que Deus precisava avisar essa cidade que ia destruí-la no período de 40 dias, caso ela não viesse a se arrepender. Logo Deus escolhe na terra um profeta. E esse profeta chamava-se Jonas. Ele que foi escolhido por Deus para levar a mensagem de repreensão e de arrependimento à cidade de Nínive. Mas, irmãos, o profeta Jonas
ser humano fugir da presença de Deus. Se Deus, Ele é onisciente e onipresente. Como pode, irmãos, um profeta se esconder da presença do arquiteto do universo? Mas ali, Jonas vai até Jope, porto a qual que precisava pegar a embarcação, e o pensamento dele, o destino, Tarso. Mas, irmãos, os pensamentos de Jonas não eram os pensamentos de Deus. Muitos servos de Deus se enganam. Se a Bíblia chega a dizer que Ele é nosso pastor, então nós temos que crer que Ele é nosso pastor. Jonas, ele não faz questão de pregar contra o pecado de Nínive. Naquele povo que não queria saber de Deus. Eu considero Nínive como os moradores de Calúcia, da Boa Vila. Não querem saber de Deus. Muitos estão dentro das suas casas se drogando, bebendo, prostituindo, às vezes no bar, se embriagando, às vezes no mato, se drogando, e se esquecem de ouvir a palavra de Deus. Mas ele sabe que Jonas, ele vai, compra sua passagem, entra para o lugar reservado, porão da embarcação, e lá sai de viagem em direção a Tarso. Mas menos, Jonas não esperava que haveria uma reação depois da sua ação, porque toda ação tem uma reação. Ali Jonas está em alto mar, dormindo, tranquilo, sem problemas, sem aflição, mas a embarcação começa a passar luta, a dificuldade, a tempestade, por causa do pecado de Jonas. Porque, irmãos, muitos acham que desobediência não é pecado. Pelo contrário, acredito eu que a desobediência foi o que trouxe a morte para a humanidade. Lá no princípio da criação, no jardim do Éden. E ali Jonas comete esse terrível pecado diante de Deus. E para você ver, irmãos, que segundo a Bíblia, o pecado gera morte. Ali, o capitão daquela embarcação manda que lance ao mar parte da
embarcação fique leve e não seja rompida, quebrada pelas ondas do mar. Mas quanto mais esse capitão ele agia, mais o mar ficava bravo, mais o mar ficava em fúria, e não tinha como livrar aquela embarcação da terrível tempestade que veio aquela embarcação, aquele mar, por culpa de um cristão desobediente. Quando aquele capitão vê que não há nenhuma possibilidade de salvar a embarcação, tampouco a vida dos tripulantes e a sua, ele manda que todos orem a seu Deus. Orem a seu Deus, para que aquela fúria daquele mar se afaste daquela embarcação. Mas quanto mais ele orava, piorava a situação. Porque o Deus que estava causando aquelas terríveis ondas, ventos fortes, não era qualquer Deus, não. Era o arquiteto do universo. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele vê que as rezas, as orações, não estavam fazendo efeito. Ele vai, manda que os marinheiros vasculhem toda a embarcação. E fizeram isso. E lá acharam Jonas dormindo. Amém? Porque o pecado, irmãos, ele traz sonolência. O pecado traz sonolência. A pessoa fica dormente. E Jonas estava dormindo. Acordaram Jonas, perguntaram quem ele era, de onde ele era, e o porquê ele estava ali. Irmãos, quando Jonas viu o desespero daqueles homens, logo ele foi dizer que ele era o culpado, que era ele o grande culpado de toda aquela mazela que estava vindo sobre aquela embarcação. Logo Jonas, ele diz para o capitão que só havia um meio de eles se salvarem.